Ponto de partida de sexta-feira. Não, para. Como assim? Hoje é quarta-feira. Que papo é esse de ponto de partida de sexta-feira? Hoje é quarta-feira e essa semana eu tô invertendo. O motivo é o seguinte: eu tô embarcando daqui a pouco para Goiânia, para Goiás. Vou falar com os estudantes de comunicação da Federal de Goiás hoje no final do dia. E isso enrolou o ponto de partida de quarta-feira. Então, em vez de preparar um ponto de partida mais elaborado com roteiro tudo mais, eu inverti. Sexta-feira eu faço o segundo ponto de partida da semana. Hoje eu respondo aos comentários de vocês, às críticas, às provocações. E eu queria começar com uma que parece uma bobagem, mas que é um baita gancho para a gente conversar sobre coisa séria. É o comentário do. Eu acho que se lê assim o apelido dele, com Saeb 9375. Pedro não sabe o que é nem como se dá um golpe. Ele acha que golpe se dá só por alguém querer e vai lá e faz. Vamos lá. Como se dá um golpe de Estado? Saeb, quem acha que é só querer e faz é Eduardo Bolsonaro, que um dia, para um grupo de alunos que queriam fazer concurso para a Polícia Federal, falou que para fechar o STF basta um soldado e um cabo. Uma das coisas que eles descobriram, a família Bolsonaro, nos últimos 2 anos e meio, é que nem 4 generais, 4 estrelas e o comandante da Marinha basta para você ir lá e fechar o STF. O buraco é um pouco mais embaixo. Mas o que é um golpe de Estado? Primeiro vamos fazer como é que se dá um golpe de Estado, o que é um golpe de Estado. Acho que isso é uma coisa interessante de ter na cabeça, porque é mais simples e mais complexo do que parece. Antes de tudo, acho que vale a gente fazer uma diferenciação. O que é uma revolução, o que é um golpe de Estado. Tanto uma revolução quanto um golpe de Estado rompem com o regime legal, rompem com o regime jurídico. Né? O que é um regime jurídico? É aquilo que uma Constituição instaura em termos modernos. Né? Ou seja, num determinado momento, uma determinada sociedade decide criar uma nação. Como é que você cria uma nação? Você escreve quais são as regras dessa nação. E a escrita dessas regras, nela você bota, eu estou falando evidentemente de uma democracia liberal, nelas você bota os direitos de cada pessoa, os direitos de cada indivíduo, é o que a gente chama de o pedaço que é uma Bill of Rights, né? A tábua de direitos que tem numa Constituição. E no outro pedaço você diz como é que se organiza o Estado, em geral com 3 poderes, né? O poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, que numa democracia liberal serão equivalentes entre si, ou seja, um não manda sobre o outro, mas o outro, um tem o poder de barrar o poder do outro, é proposital, é para que o poder não esteja concentrado em uma pessoa só. Você bota as regras de como cada um desses poderes vão funcionar lá e juntas essas duas coisas, né, a Bill of Rights e as regras de como se organiza o Estado, fazem aquilo que nós chamamos de uma Constituição. Elas constituem uma nação. A partir do momento que constitui uma nação, você promove as eleições para Câmara dos Deputados e Senado, se for um sistema com 2 câmaras. Nem todos os países, nem todas as democracias têm 2 casas legislativas. Israel, por exemplo, só tem uma. Né, o Reino Unido tem 2, mas é mais ou menos, né? Porque a Câmara dos Lordes tem muito menos poder do que um Senado, caso americano, caso brasileiro. Então, você vai tendo essas diversas regras de como funciona cada um. Mas, em essência, é isso. Você tem lá aquela Constituição que constitui. Aí você quer derrubar esse sistema jurídico, você quer derrubar esse governo, você precisa promover uma ruptura constitucional. Você pode fazer isso através de uma revolução. O que é uma revolução? Uma revolução sai de fora do Estado. A sociedade está revoltada com o governo, se junta, vai lá e derruba. Um golpe de Estado vem de dentro do Estado, ou seja, um dos grupos que compõem o Estado vão lá e derrubam aquele sistema constitucional. Um golpe militar, que é o tipo de golpe mais comum, um putsch, ele é um golpe porque as Forças Armadas vêm de dentro do Estado.
Para começar aí, 1964 não é uma revolução e é um golpe por isso. Por um motivo muito simples. É de fato uma ruptura constitucional. Quando eles chamam de revolução, eles estão reconhecendo o fato de que romperam aquele regime jurídico, quebraram a Constituição. Mas eles estão tentando pegar uma palavra que era popular nos anos 60, né? Cuba tinha acontecido, a Revolução Cubana tinha acontecido em 1959, então tinha tinha um certo apelo de justiça naquela época, a ideia de uma revolução. Era simpático, enquanto que um golpe era uma coisa antipática. Então, por isso que eles, nos anos 60, começaram a chamar de revolução. Mas se vem de dentro do Estado, não é uma revolução, é um golpe. E as Forças Armadas, principalmente o Exército, vem de dentro do Estado. Jogo jogado. Bem, o que, que você tem que promover? Você tem que promover, e esse é o trabalho do golpista, você tem que promover uma ilusão. O que, que é a ilusão que você tem que promover? Você tem que promover a ilusão de que o governo que existia não existe mais e que um novo governo foi instaurado. Tem um novo grupo no poder. Como é que você promovia esse tipo de ilusão em 1964? A primeira coisa que um golpe nos anos 60, 70 fazia era fechar todos os jornais, fechar as rádios, fechar os canais de TV. Porque você mandava literalmente tropas, tá? E foi isso que aconteceu em março de 64. Soldados e polícias entraram nos principais jornais do país, né? O Estado de São Paulo, Globo, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, que eram os grandes jornais brasileiros. É, Você manda essas tropas lá para fechar, para que os jornais não noticiem o que está acontecendo. Ou pelo menos não noticiem a versão que o golpista não quer, né? Quando sair o jornal, vai ser já noticiando vitória, os justos, os democratas venceram, aquelas coisas, né? É a mesma coisa com rádios, a mesma coisa com televisão. Você tem que fazer esse tipo de intervenção para você controlar a comunicação. Esse é o passo número 1 de um golpista do século XX. No século XXI, esse troço é muito mais complicado. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece e como se dá. O século XXI é muito mais complicado por causa de internet, evidentemente, né? Pois bem, a segunda coisa que você tem que fazer é intimidar o governo posto. E como é que você dá como é que você faz essa intimidação? Você tem que, de alguma forma, causar a impressão de que o governante não tem mais escolha. O que que em 1964, como é que isso aconteceu em 1964? De algumas formas. Primeiro, antes, nas semanas anteriores ao golpe de 64, aquele 31 de março, aquele 1º de abril, aquele 2 de abril, que foram os 3 dias em que o golpe se deu. Nas semanas anteriores, você teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, você teve muitos editoriais dos jornais dizendo que o governo era uma bagunça, o governo estava desorganizado, e o governo do João Goulart era um desastre, tá? Mas você tinha uma pressão popular, de fato, você tinha gente na rua, você tinha a campanha Ouro para o Brasil, né? As pessoas, as famílias conservadoras em geral, davam alianças, davam anéis, davam cordões, brincos, quer dizer, coisas de ouro para juntar dinheiro é, pelo movimento de oposição ao governo. Então você tinha essas várias campanhas que criavam a ilusão para o governo de que ele era muito impopular, de que ele não tinha apoio popular. Ele, na verdade, não tinha apoio de uma parte da classe média. Hoje se fazia pesquisa de opinião, mas com muito menos frequência. Hoje nós temos conhecimento de uma pesquisa que foi feita pelo Ibope, que mostrava que o governo tinha uma popularidade grande sim, tá? Só não estava concentrada nas grandes cidades. E essa pesquisa nunca chegou a ser publicada na época. Não deu tempo. Mas então você cria primeiro essa impressão de que o governo é impopular, com muito movimento contra na rua. A segunda coisa que você tem que ter é algum tipo de apoio político dentro do sistema ao golpe. E dos principais governadores, os governadores mais importantes eram o governador do estado da Guanabara,
que hoje é a capital do Rio de Janeiro, mas na época era a velha cap, né? A velha capital. O Rio de Janeiro tinha deixado de ser capital em 1960. Então você tinha o estado da Guanabara, o governador era o Carlos Lacerda, e você tinha em Minas Gerais o governador Magalhães Pinto. Os dois eram golpistas, os dois eram favoráveis ao golpe de Estado. Então, nos três maiores estados, né, Guanabara, São Paulo e Minas, você tinha dois governadores abertamente favoráveis ao golpe, conspiradores e tudo mais. Então você tem aquele apoio político. Eles não eram os únicos a dar apoio, mas eles eram. Embora você tivesse também, por exemplo, Miguel Arraes em Pernambuco, Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, que eram governadores janguistas, governadores a favor do governo e tal. Quer dizer, você tinha essa divisão, mas nos estados mais fortes, mais relevantes politicamente e economicamente, você tinha apoio claro ao golpe de Estado. Então, o governo já tinha essa impressão de que ele não tinha apoio popular e não tinha apoio político. Aí você tem a presença de um porta-aviões americano, né? Na operação que eles chamavam de Operação Brother Sam. Você tinha na costa brasileira, quer dizer, fora de águas territoriais brasileiras, mas bastante próximo da costa brasileira, um porta-aviões americano indicando apoio do governo Lyndon Johnson a um golpe militar de direita no Brasil. O Johnson era um presidente democrata, né? Ele tinha sido recém-eleito, havia sido antes o vice-presidente do John Kennedy. O que aconteceu ali? A guerra do Vietnã já está acontecendo a essa altura. Por que os Estados Unidos foram a favor do golpe de 1964? Os americanos, plena Guerra Fria, né? Os americanos trabalhavam com uma ideia que era o que eles chamavam de teoria do dominó. E a lógica era: se você deixa que um determinado país caia para uma ditadura comunista, numa revolução comunista, é, você, você teme a possibilidade de que os vizinhos caiam também. É por isso que houve a guerra no Vietnã. Eles temiam que o Vietnã se tornasse comunista, depois da China, o Vietnã, e aí todo aquele sudeste asiático começasse a se contaminar e se tornasse comunista. Você já tinha a Coreia do Norte, você já tinha a China. O medo era de que o resto daquele espaço geográfico virasse. E aí a coisa fosse que nem no dominó mesmo, né? Caindo a China, então, a Índia, então, se tornasse comunista depois, chegando. E aí a coisa começasse a chegar no Oriente Médio. Quer dizer, você teria um pedação imenso do mundo de alguma forma, sobre o domínio soviético. E a mesma coisa na América Latina. Eles tinham muito medo de que a Revolução Cubana de 59 tivesse sido a primeira peça do dominó e que se o Brasil caísse, o Brasil com o tamanho que tem, com a importância econômica que tem, virasse um incentivo para que toda a América do Sul caísse num troço. Então, os americanos raciocinavam que uma ditadura militar de direita era mais bom negócio do que um Brasil comunista, e assim eles perdessem o que eles chamam de hemisfério ocidental, que são as Américas, né? Que eles consideravam, na maneira como se entendia política internacional na época, a sua zona de influência. Pois bem, o Brasil não tinha qualquer chance de virar comunista. Você até tinha os movimentos pequenos, tal, mas qualquer um que conhecesse partidão, né, o PCB e o PCdoB na época, sabia que o troço era. Tinham jornalistas, tinha um ou outro empresário, tinha uns professores. Essa gente não tinha qualquer capacidade de fazer uma revolução. Você teve um movimento das ligas camponesas, liderado por um cara chamado Francisco Julião, que de fato botava a arma na mão de camponês e tinha essa coisa assim, um grande exército popular. Qualquer um que conheça a história da Coluna Prestes, que tentou fazer isso na década de 20 no movimento tenentista, sabe que não dá certo, cara. Você não pegava aquele povo imenso do Nordeste, semi-analfabeto, profundamente ignorante do mundo, botava uma arma na mão deles e pronto, agora vocês são o exército do povo. Cada um ia cuidar da sua vida. Não, essa mobilização popular comunista nunca existiu no Brasil. Nunca houve base no Brasil, por muitos motivos, entre eles essa característica econômica do país. Nunca houve base no Brasil para se criar uma revolução comunista.
Mas se explorou muito esse receio da classe média. O Jango era um trabalhista, tá? É muito diferente de um comunista. O Jango nunca foi comunista, Brizola nunca foi comunista. Imagina, Getúlio. A Constituição que o Getúlio botou era o contrário. A Constituição que o Getúlio botou em 37, eles eram do mesmo movimento, né? Era uma Constituição fascista. Não que eles fossem de direita, não eram, e de fato queriam promover uma reforma agrária, mas o governo sequer tinha força para promover uma reforma agrária. Agora, num país e num mundo em que a informação circulava muito, era meio que fácil fazer colar essa ideia de que existia a chance de o Brasil cair de alguma forma para um regime comunista. Não tinha, mas os americanos tinham esse temor e acharam, num determinado momento, que essa política intervencionista na América do Sul era uma boa ideia. E começaram pelo Brasil. E quando o Jango recebe a notícia de que o Mourão Filho, Olímpio de Mourão Filho, era um general de 2 estrelas, né? Um general de divisão que tinha o comando de algumas tropas em Minas Gerais. E ele, em 31 de março, anunciou que estava botando os tanques na rua. Que ia botar os tanques e mandá-los em direção ao Rio de Janeiro. Ele ficava em Juiz de Fora. E isso precipita o movimento. Isso faz com que os outros generais que estavam de fato, generais de exército, como Castelo Branco, que estavam de fato no comando da conspiração, eles são pegos de surpresa pelo Mourão. O Mourão era um cara meio truculento, ele decide botar a coisa na rua. E os caras têm que ir meio às pressas e cacete. Como é que a gente faz aqui? No dia, na tarde de 31 de março, na manhã de 1º de abril, tem um monte de reuniões. O Lacerda, os generais, Magalhães Pinto, conversa pra lá, conversa pra cá, telefonemas, como é que a gente faz? Tipo, o cara já botou o troço na rua e o que acontece? E olha, tem resistência no exército. Você pega, por exemplo, o brigadeiro Rui Moreira Lima, que era herói da Segunda Guerra Mundial. Num determinado momento, tem uma ligação pro brigadeiro dizendo: olha, o senhor tem que entregar seu quartel. E o brigadeiro responde: não, estou aguardando ordens do presidente da República para levantar os aviões em defesa da democracia brasileira. Quer dizer, você tem dentro das Forças Armadas muito legalista. Só que as ordens nunca vêm. O Jango desistiu. O Jango, quando foi comunicado de que o movimento golpista estava no ar, a história que se conta, que quem estava próximo dele conta, o Miguel Arraes falava isso, Darcy Ribeiro falava isso, é que o Jango tinha medo de um banho de sangue, ou seja, ele tinha medo de que, se ele decidisse resistir ao golpe de Estado, de alguma forma ele poderia levar o Brasil a uma guerra civil. Não está claro que os golpistas fariam um enfrentamento, tá? Mas o fato é que o Jango pegou um avião e foi para o Rio Grande do Sul. Ele não resistiu ao golpe. E nesse sentido, o golpe estava dado. Eu falei no início que o golpe é um truque, né? O truque é esse. O truque é você causar a impressão de que quem está recebendo o golpe não tem escolha. Você tem que convencer a maior quantidade possível de pessoas de que você já está no poder. E a maneira como os militares fizeram foi essa teia de apoio na imprensa, na classe média urbana, dos Estados Unidos, que era de fato e ainda é o país militarmente mais poderoso no nosso hemisfério, e esse conjunto empresários, muitos empresários ligados ao golpe. Então você tinha uma circunstância tal que mandava para o Jango a mensagem: perdeu o Playboy. E o Jango não resistiu, entregou as pontas. Você vê, em 1974, no Chile, o golpe foi muito mais violento. O golpe incluiu o bombardeio do Palácio de la Moneda, que é a sede da presidência da República. O presidente Salvador Allende se matou um tempo antes com um tiro de espingarda. Sim, ele literalmente apontou uma espingarda para o rosto e cometeu suicídio.
E ele foi derrubado pelo próprio ministro da Guerra, né? Augusto Pinochet era ministro da Guerra e tinha, na véspera, jurado fidelidade ao Allende. É um dos piores pulhas. A gente tem uns pulhas bem barra pesadas nessa história de ditaduras militares sul-americanas. O Pinochet era possivelmente um dos piores deles. Você tem figuras mais tristes, né? O Augusto Stroessner, que foi um general que foi ditador do Uruguai, era pedófilo, tinha uma rede de pedofilia de meninas pré-adolescentes e adolescentes que o serviam a ele e a outros na presidência dele sexualmente. Tá um troço. A história das ditaduras americanas, latino-americanas, nos anos 60, 70 e início de 80 é um troço asqueroso, é um troço nojento, um troço. Em termos de desumanidade, talvez o Stroessner seja o pior. Agora, os argentinos, por exemplo, promoviam um troço que era. Eles gostavam de pegar mulheres grávidas entre as militantes de esquerda para que elas tivessem seus filhos na cadeia sendo torturadas. E aí matavam os pais e botavam os algozes, os torturadores, para criar. Policiais, militares. Então hoje você tem na minha geração, né, nascido na primeira e na segunda metade dos anos 70, você tem na minha geração uma quantidade imensa de argentinos que foram criados pelos torturadores que mataram seus pais. Quando essa turma descobre a história da sua vida, você imagina como é que você reconcilia isso, que papai e mamãe são os assassinos dos meus pais verdadeiros. As pessoas que me deram afeto, que me deram carinho durante a idade escolar tal. O movimento das Madres da Plaza de Mayo, né, na Argentina, todo gira em relação a isso. Teve muita coisa barra pesada na ditadura brasileira, tá? A quantidade de torturados, a quantidade de desaparecidos, uma gente sádica, uma gente horrorosa, uma gente. Enfim. É, o ponto que eu quero fazer aqui. O ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte. Um golpe é esse truque, em que você tem que convencer todo mundo de que você já está no poder. E quando você convence, usando mais ou menos violência, a estrutura de poder está rompida. O que aconteceu já nesse século XXI na Turquia? Os militares na Turquia tentaram dar um golpe de Estado contra o presidente Recep Erdogan. E eles fecharam os aeroportos, fecharam alguns canais de TV, tentaram fazer um golpe de Estado do século XX. O Erdogan foi para uma live no Facebook, já tinha Facebook Live. Ele foi para uma live no Facebook e ficou falando à nação. Olha, não tem um golpe de Estado dado, o exército não está sob controle do país, está havendo enfrentamento e tudo mais. O golpe demorou pouco mais de 24 horas, porque não conseguiam localizar o Erdogan, e ao não conseguir localizá-lo, ele ficava pela internet mandando a contramensagem de estamos resistindo, estamos resistindo, estamos resistindo. E nessa, o movimento golpista rui. Ele desmorona. Então, se você não consegue aplicar o truque, que é convencer a sociedade de que você já está no poder, não importa você estar dentro do palácio presidencial, não importa quem você bombardeou, você não consegue, não conseguindo gerar ilusão, você não dá um golpe de Estado, o golpe de Estado se vê frustrado. O que os militares, o que os 4 generais 4 estrelas e o almirante Garnier estavam planejando? Qual era o desenho do golpe de Estado bolsonarista? Você teria o cerco militar do Tribunal Superior Eleitoral e a prisão do Alexandre de Moraes. Eles estavam monitorando a localização do Alexandre de Moraes porque prender o Alexandre rápido era fundamental. O ideal era que o golpe fosse dado antes da posse do presidente Lula. Então, naquele momento, o Bolsonaro faria um comunicado à nação dizendo que foi instaurada uma comissão para avaliar
a eleição de 2022, uma comissão que diria que a eleição tinha sido fraudulenta e que uma nova eleição seria convocada. Veja, em 1964 eles também falavam que uma eleição ia ser convocada em 1965. Nunca houve. Nunca houve. O Carlos Lacerda, por exemplo, que era o governador da Guanabara e tinha ambição de ser presidente da República, ele deixa o movimento golpista em menos de um ano. E ele deixa justamente por quando ele vê que, opa, os caras vieram para ficar? Como assim? Era para eles abrirem espaço para eu entrar, para ter uma eleição, que seria uma grande disputa JK Lacerda. Não rolou, não teve. Porque golpista, quando vem, fica. Mas, enfim, o Bolsonaro ia dar aquilo que a gente chama de um autogolpe. Um golpe em que. Lembra que um golpe vem sempre de dentro do Estado para romper a Constituição? Um autogolpe é um golpe em que o presidente da República dá para ele ficar no poder rompendo a Constituição. Ou seja, a Constituição diz que ele tem que ceder lugar ao eleito em 1º de janeiro do quinto ano, né? 4 anos de mandato, no quinto ano, em 1º de janeiro, assume quem venceu a última eleição. Lula tinha vencido, Jair Bolsonaro continuaria no poder. Isso é um golpe. Só que o problema é que no Brasil aconteceram muitas coisas. Primeiro, não teve apoio americano, pelo contrário, teve oposição clara do governo Joe Biden. Joe Biden não é Lyndon Johnson, as circunstâncias são diferentes, não tem mais teoria do dominó. A convicção do Partido Democrata é de que o que interessa aos Estados Unidos é o maior número possível de democracias. Essa é a leitura, que hoje é um governo muito mais liberal, né? Essa é a leitura fundamental de qualquer governo democrata desde o Bill Clinton. Independentemente disso, você teve uma resistência ativa da sociedade civil. Estadão, Globo, Folha, toda a grande imprensa, nós aqui no meio, toda a grande imprensa e toda a imprensa independente foi claramente oposta ao golpe, oposta à ruptura democrática. Você teve um grupo imenso de empresários realmente importantes, donos de bancos, donos das grandes empresas brasileiras, que foram abertamente contra o golpe. Você teve uma movimentação importante da sociedade civil, que se reuniu no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, para fazer um movimento de oposição ao golpe em defesa do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, você tinha toda a sociedade organizada contra a possibilidade de um golpe de Estado. Todo mundo leu o que os caras estavam querendo fazer. E todo mundo tratou de fazer aquilo que se faz quando você tem a iminência de um golpe, quer dizer não. Esse não é fundamental. Então você tinha a mobilização popular, porque uma campanha eleitoral como a do Lula promove esse tipo de mobilização popular. Se eles tivessem tentado dar um golpe, aí eles entrariam na... Desculpa, deixa eu refrasear isso. Se eles tivessem dado o passo, porque eles tentaram dar o golpe, né? Eles promoveram a documentação jurídica, eles estavam acompanhando os passos do Alexandre de Moraes, eles fizeram todo o trabalho pré. Eles só não deram o passo de declarar o estado de sítio, porque aparentemente não teve apoio dentro do alto comando do Exército. Essa é a coisa que está clara para todos neste momento, à espera de novas revelações. A gente não sabe ainda por que o alto comando não quis, se foi uma questão de ser legalista, se foi uma questão de entender que a conjuntura não permitia. Não importa, não quis. Fato é que eles esbarraram ali. Se eles tivessem feito o movimento de cercar o TSE e prender o Alexandre, olha, você tem outros 10 ministros no Supremo Tribunal Federal que iam berrar. Essa prisão é ilegal, essa prisão é inconstitucional, tem um golpe em curso. O presidente Lula, na época presidente eleito, certamente ia para as redes denunciar. Todos os canais de televisão, bem, talvez não todos, mas certamente seria o caso da TV Globo, da Globo News. Todo mundo ia denunciar. Eu, aqui no meio, eu ia entrar em live imediatamente e juntar a turma, né? Christian, Marilis, Flávia, e íamos começar a conversar e falar: isso aqui é um golpe de Estado, o que está acontecendo é isso e aquilo, tudo mais. Quer dizer, por onde você entrasse na internet brasileira, ia ter gente denunciando. E provavelmente você ia ver a Avenida Paulista
encher a Avenida Presidente Vargas, encher a Praça da Liberdade, encher. Quer dizer, você ia ter concentrações populares anti-golpe em todo o Brasil. É claro que ia. E isso já possivelmente seria suficiente para quebrar o truque. Então, quando você diz, não sabe como é dar um golpe de Estado, eu sei como dar um golpe de Estado. Eu sei como se dá um golpe de Estado porque a ciência política estudou isso exaustivamente. A gente tem mapeado. Você vai e volta nos vídeos de 2021 e 2022 e eu estou descrevendo exatamente esse processo. Como é que se dá um golpe de Estado e como é que se defende de um golpe de Estado. E se defende impedindo que a ilusão de que a democracia quebrou se mantenha. E a gente fez esse trabalho bem aqui no Brasil. E isso ajudou imensamente. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E aí eu tenho outra mensagem aqui para ler, que é divertida, da Beatriz Medeiros Noleto 9391. O Meio deveria aceitar Pix. Beatriz, o Meio aceita Pix. www.canalmeio.com.br. Vai lá e assina. Você pode assinar por Pix. Você só ir lá em assine. A gente tem uma assinatura anual de R$ 150, uma assinatura mensal de R$ 15. Se você paga R$ 15 por mês, você vai pagar 2 meses a mais. Você tem um desconto se você faz a assinatura anual. Quando você assina o Meio, você tem uma quantidade imensa de conteúdo a mais que você recebe. E a partir do segundo semestre vai ter muito conteúdo em vídeo também. Hoje, muito conteúdo em texto. Hoje, por exemplo, na edição do Meio Político que os nossos assinantes receberam, eu conto a história da campanha civilista de Rui Barbosa em 1910. O Rui sabia qual era o risco da presença de militares na política brasileira. Ele anteviu tudo. E é muito engraçado, 1910, né? 110 anos atrás, 115 anos quase, 114 anos atrás. Ele já tinha visto o que ia acontecer nos anos 60, ele já tinha visto o que ia acontecer nos anos 30, ele já tinha visto o que de fato aconteceu aqui. Essa história que eu conto para os assinantes do Meio hoje. A gente tem uma edição de sábado que está saindo do forno na sexta-feira. Eu conto para vocês sobre o que a edição de sábado vai ser. Assim no Meio. A gente produz uma quantidade imensa de conteúdo gratuito porque a gente acredita que a informação precisa ser livre, a informação precisa ser distribuída. Mas o que sustenta a gente são as assinaturas de vocês. A gente aceita cartão, a gente aceita Pix. É só ir lá, Beatriz. Esse aqui, esse é o ponto de partida de quarta-feira. Zilpemai. Queria entender como eles deixaram tantos rastros. Como pode o ministro guardar o plano do golpe em casa? Cara, só tem uma resposta para a sua pergunta, e a resposta é relativamente simples. O que acontece. O que acontece é que eles tinham certeza que dava certo. Eles não cuidaram de se cuidar porque eles achavam que ia dar certo, eles achavam que iam conseguir dar o golpe. Hubris, arrogância. Augusto Reis. Quando o Pedro mescla conceitos de história assim nos vídeos, eles ficam bons demais. Esse de hoje está excelente. E foi bom porque não tivemos hoje o famigerado, entre aspas, eu sou liberal, que quando tem aparecido está gerando muita confusão, kkkk. Augusto, vamos lá. Eu, durante boa parte da minha carreira como jornalista, não falava de ideologia. E durante um pedaço, o primeiro terço da minha carreira, eu sequer me via como liberal, me via como uma pessoa mais de esquerda. Não sei se mais marxista. Na verdade, eu me toquei que eu era liberal quando eu já era, mas essa é uma história para outro dia. Por que eu decidi começar a falar abertamente sobre como que eu me entendo politicamente? Por uma razão muito simples. O que ocorre
é que o advento da internet, o surgimento da internet, começou a exigir de jornalistas mais transparência. E o que é essa transparência? Por um lado, as pessoas querem conhecer um pouco mais a pessoa, né? Saber um pouco como vive, quais são os seus valores, como é que. E eu uso um pouco as redes, principalmente o Instagram, para mostrar um pouco minha vida, é, onde que eu vou à praia, onde que eu cozinho para os meus filhos em casa no fim de semana, né? O que eu tô lendo, tipo, ah, onde que eu saio com amigos, onde que eu saio com a Lia, minha mulher. E eu faço isso porque eu acho que ter um pouco de transparência, entender um pouco quem a pessoa é, e você entende um pouco por esse pedaço da vida privada, entender um pouco quem a pessoa é faz parte dessa transparência. Agora, como eu sou um analista político, eu, em algum momento eu cheguei à conclusão de que esse silêncio que jornalistas durante todo o século XX e parte do século XXI adotaram como regra, tipo, a gente não fala sobre nós, a gente fala sobre os outros, eu cheguei à conclusão que não fazia mais sentido, de alguma forma, porque existia uma expectativa do público de saber, vem cá, esse cara está tentando me enganar, esse cara está tentando me manipular. Então eu falo duas coisas com frequência. Uma, eu me localizo como liberal no trio de ideologias que a gente tem marcante, né? Socialismo, liberalismo, conservadorismo. Nas democracias, eu sempre me posiciono como liberal. E eu sempre deixo claro que essa ideologia que você, de alguma forma, adota, na qual você se vê, na qual você se espelha, seja liberalismo, seja socialismo, seja conservadorismo, ela é uma lente através da qual você vê o mundo. Quer dizer, isso orienta, de certa forma, a maneira como você compreende o mundo. Então, quando. Não se engane, quando eu faço um vídeo mesclando história com acontecimentos atuais, aquela é uma leitura liberal da história. Quando eu falo de como eu compreendo o governo, o que eu considero que o governo está fazendo bem, o que o governo está fazendo mal, eu estou produzindo uma leitura liberal. Sempre eu estou olhando o Brasil através de uma lente liberal, porque a gente olha através de uma lente. E essa lente ideológica, ela dá preocupações específicas, ela dá orientações, ela dá valores, ela bota o foco, onde que você está preocupado na ação do Estado, onde que você está preocupado na sociedade, onde que você não está. O seu foco é muito ajustado pela ideologia que você tem. Então, como eu faço análise política, eu achei que a maneira de eu ser transparente era deixar claro para as pessoas, olha, eu tenho essa lente específica, o que eu estou falando, aquilo que marca as minhas preocupações, está orientado por uma preocupação abissal com a democracia liberal, por uma preocupação grande com direitos individuais, por uma preocupação grande por igualdade de oportunidades, uma preocupação grande de ter um Estado que seja capaz de romper de alguma forma o tipo de desigualdade econômica no nível mais básico, mas principalmente desigualdade de oportunidade. Quer dizer, não importa em que CEP que você nasceu, você deveria ter o direito de ser o máximo que seus talentos podem te levar, que o seu desejo pode te levar. Essas preocupações todas partem de uma compreensão do que o Estado é. E eu vou ter, evidentemente, argumentos contra a visão que os conservadores e a visão que os socialistas terão. Mas numa democracia é assim mesmo. A gente olha de um determinado lugar, e aí vocês vão ter que avaliar o que da minha opinião, é útil, o que não é. O que ajuda vocês a compreenderem, o que não ajuda. É um olhar. Então, gera confusão? Gera. O nome dessa confusão é debate público. É melhor ter do que não ter. É bom ter, porque no debate a gente chega a consensos. E consensos são o que move as nações ao futuro. Essa é uma frase muito liberal. Eu quis deixar esse comentário por último, porque é um comentário muito importante.
Io Manente. Pedro, para você é muito fácil falar que a implicância com essa galera porque você não tem nenhum dos seus direitos na mira. Eu que morei na rua e ouvi dos meus pais que me preferiam morto por ser gay, isso amando da religião, prefiro continuar com a minha implicância. É, ele está falando de algo que eu manifestei na sexta-feira, que é, ó, os evangélicos estão aí, eles fazem parte da sociedade e a gente precisa encontrar um espaço para ouvi-los. Manente, vamos lá. É, eu não sei o que é essa realidade. Eu não sou outra coisa que não aquilo que eu sou. Eu sou um homem branco, hétero, cis. Eu fui criado dentro da classe média. É, eu não tenho outra experiência que não essa. E, e eu sou muito fruto da minha criação, né? Dos pais que eu tive. E se por acaso eu tivesse sido gay, eu não teria nenhum tipo de problema em casa com meus pais. Então, cara, eu não sei o que é ter a sua vida. Agora, seus direitos foram violados. E os direitos de cada pessoa são invioláveis. Você tem direitos que o Estado deveria ter garantido e que não foram garantidos. Entendeu? E seus pais têm responsabilidade por cuidar de você até você atingir maioridade. Então, crimes foram cometidos contra você. Crimes são cometidos por toda sorte de pessoas, por pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Crimes são cometidos contra os direitos de pessoas o tempo todo. Olha, existe um imenso incentivo ao reacionarismo dentre evangélicos. Quando eu digo que a gente precisa chamar para conversar e a gente precisa integrar a sociedade, é o seguinte: as pessoas têm direito a ter valores. As pessoas têm o direito de serem conservadoras. Agora, se a gente isola, se a gente diz, me recuso a falar com esse tipo de gente, se a gente diz, os valores são tão distintos dos meus que eu não posso tolerar, o que a gente começa a ajudar a construir é justamente esse processo de radicalização que está se dando, essa sensação de que somos nós contra o mundo. Entendeu? Nós, evangélicos, temos esses valores e estamos isolados perante o mundo. Não, a gente tem que ter uma sociedade em que eles possam ter suas crenças, possam ter seus valores e, ao mesmo tempo, se sintam aceitos e à vontade na sociedade. Com liberdade para falar, que se sintam ouvidos, atendidos. E aí, a partir daí, como estamos numa democracia liberal, direitos individuais não podem ser quebrados. Eles não podem impor às outras pessoas o seu modo de vida por conta dos valores que têm, se isso de alguma forma rompe com direitos individuais previstos na Constituição. Quer dizer, o conversar, o ouvir, o compreender que existem, não quer dizer ser cúmplice de qualquer tipo de crime. Agora, isso não é com o evangélico, isso é com todo mundo. O Brasil tem um problema de preconceito. Preconceito com cor de pele, preconceito orientação sexual. Eu sei que não se fala orientação sexual, mas é um país homofóbico, é um país transfóbico. Como é que a gente promove, como é que a gente constrói um país que deixa de ser misógino, que deixa de ser racista, que deixa de ser homofóbico, que deixa de ser transfóbico? Como é que a gente faz isso? Eu não conheço uma maneira que não passe pela conversa. Eu não conheço uma maneira que não passe pela negociação. Olha, aqui é uma linha que é intransponível. Eu não vejo outro método, porque não tem outro método. Ou você conversa com as pessoas e chega a um consenso. Olha, você tem o direito de tocar a sua vida como você quer, mas você
os seus direitos são interrompidos no momento que se aproximam de cruzar os direitos de outras pessoas. Isso vale, inclusive, para pais em relação a filhos. Se lembra quando eu fiz aquela diferença? O conservador pensa na família, o socialista pensa no macro, na sociedade, o liberal pensa na pessoa, no indivíduo. O que é mais precioso para o liberal é os direitos daquela pessoa. Aquilo é mais importante do que é o foco. Talvez mais importante não, porque família e sociedade não deixam de ser importantes, mas o foco do qual nasce a visão é a pessoa e os seus direitos. É isso. O conservador acha que a família pode tomar as decisões, o chefe da família pode tomar as decisões em relação àquele núcleo. Não pode. Nós vivemos numa democracia que é uma democracia liberal. Então as pessoas têm direitos. Pais não têm direitos em relação aos seus filhos. Pais têm obrigações em relação aos seus filhos. Então, eu sinto muito pelo que você viveu. E o que você viveu está errado. E o que você viveu não é para viver. E o que você viveu, o que muitos brasileiros gays, o que muitos brasileiros trans vivem, tá errado, não importa o quê. Porque é uma violação essencialmente de direitos individuais. É uma violação do seu direito a ser quem você é. Ponto. Você tem direito a ser quem você é. Você tem esse direito. Isso é garantido a você quando você nasce cidadão de uma república democrática. Nós somos uma república democrática. Seus direitos estão inscritos na Constituição e não importa a opinião de qualquer outra pessoa. Então a gente tem que, sim, garantir que esses seus direitos sejam intocáveis. A gente não consegue fazer isso no Brasil. A gente nunca conseguiu fazer isso no Brasil. A gente consegue fazer isso no Brasil melhor hoje do que a gente conseguia 40, 50, 60 anos atrás, ou qualquer momento antes do passado. Não é o suficiente. Então, o que eu quero dizer é, o isolamento é uma solução pior porque radicaliza. A gente tem que integrar. Os valores são profundamente conservadores. Mas vozes conservadoras têm de ter espaço numa democracia porque vozes conservadoras existirão. Se a gente não tem um ambiente que promove radicalização, vozes conservadoras serão a maioria esmagadora perante vozes reacionárias. A única maneira de isolar os radicais é construir um espaço em que os conservadores estejam próximos do centro. Isso só nasce com debate, com conversa, com abertura. Eu entendo, eu não sinto, mas eu entendo sua dor. E eu sei como que às vezes experiências pessoais ilustram profundamente a maneira como a gente age e atua politicamente, como a gente pensa politicamente. E é justo, é assim mesmo. A vida é a vida que a gente tem, é a vida que a gente tem nos constrói, nos impulsiona. Mas não vai dar certo se a gente não trouxer os evangélicos para a conversa pública. Não vai dar certo. Um dos motivos pelos quais a gente tem a direita tomada pela extrema-direita é justamente o fato de que a conversa não está acontecendo, a conversa precisa começar a acontecer. Gente, sexta-feira, ponto de partida tradicional até aí.